Bem, bom dia a vocês. Para mim é muito precioso estar aqui. Tem sido uma experiência boa conhecer irmãos de outros lugares. Eu já falei isso ao pastor Clayton. É um privilégio sempre quando Deus nos dá a graça de conhecer o povo de Deus em outras partes do país, né? E Deus tem me dado esse privilégio. Eu fui convidado para falar aqui a vocês, fazer parte desse momento teológico. E eu tenho uma mensagem, mas eu não gostaria de fazê-la nos moldes... Obrigado, meu irmão. Nos moldes típicos de pregação, tá? Eu vou fazer a exposição de um texto, mas eu gostaria de parar e conversar com vocês e ouvir de vocês algumas coisas, de perguntar. Então, acho que assim nós vamos ter mais tempo de refletir sobre algumas coisas e não só uma mensagem, um monólogo, né? Não há problema em fazê-lo, não é que eu sou contra, pelo contrário, prega a palavra dominicalmente desse jeito, mas eu gostaria que fosse algo para a gente ponderar. Então, se você tiver uma colocação que você acha que é pertinente, que está relacionada, eu queria que vocês participassem, tá bom? Acho que assim a gente pode ser bastante frutífero nesse momento teológico, tá bem? Então eu quero ler com vocês a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, lá em João 17, né? Conhecida como oração sacerdotal. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vou ler uma parte dela. E vamos refletir sobre alguns aspectos muito preciosos dessa oração. João 17, eu quero ler a partir do verso 15, tá? Eu sei que toda a oração está conectada, mas para a gente destacar um aspecto dela, eu vou ler do 15 até o final, do 15 até o 26. João 17, de 15 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez? Falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ponderarmos em cima da tua palavra. O Senhor nos dá o privilégio de sermos ministros dela, e de gastarmos tempo estudando-a. Portanto, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos dê prazer no estudo, na exploração, na investigação desse santo livro, que nós sejamos conhecedores dele e sejamos pregadores ousados do mesmo. Dá que sejamos mais esclarecidos não só por intermédio de livros, não só por intermédio de estudo pessoal, mas de comunhão como dessa manhã, que sejamos fortalecidos uns pelos outros, instruídos uns pelos outros, para que esse grupo, essa comunhão seja expressão verdadeira de como o corpo de Cristo deve funcionar, edificando-se mutuamente. Oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, eu gostaria de falar sobre dois aspectos da igreja, duas características que desde o início têm sido consideradas chave da igreja, que é a sua unidade e a sua pureza.
tá? Desde os primeiros credos na história da igreja, credo niceno constantinopolitano, credo apostólico, fala que nós cremos numa igreja una, santa, católica apostólica. Eu não vou falar do católico apostólico hoje, mas eu vou falar das duas primeiras, una e santa, tá? Então, falar de unidade e pureza, porque estão colocadas aqui na oração sacerdotal. Eu fiz questão de ler esse texto, e vai ser o nosso texto base, a gente vai debruçar um pouco mais em cima dele, porque Jesus ora pelas duas coisas. Ele ora tanto por pureza, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. Jesus está pedindo pureza da igreja. Mas ele também está o tempo todo orando por unidade. Pai, que todos sejamos um contigo, né? Sejamos um como eu sou contigo. Então, esses são os dois assuntos que a gente vai pensar hoje. E quero falar, a princípio, de unidade, mas de como se mostra bastante difícil, no decorrer da prática, mantê-la em sustento com a pureza, com a santidade. Inclusive, tanto na história da Bíblia quanto na história da igreja, essas duas virtudes parece que sempre se excluem. Uma tristeza isso. É muito comum você ter igrejas que conseguem fazer melhor uma do que outra, mas raramente que conseguem equilibrar ambas. Eu quero dar alguns exemplos para lembrar vocês. Então vamos falar, por exemplo, de igrejas que parece que tinham um certo zelo por pureza, ou por algum tipo de piedade, espiritualidade, mas que isso prejudicou a unidade. Você lembra que uma das ênfases do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios é que eles, em nome de uma espiritualidade, de uma vida supostamente, né, próxima de Deus, estavam causando divisão. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando estava no seminário e quando eu estava aprendendo algumas coisas sobre dons espirituais, coisas do tipo, é que lá, 1 Coríntios 12, o início, fala assim, quanto aos dons espirituais, na nossa Bíblia, mas no original grego está quanto aos espirituais, não tem a palavra dons. Quanto aos espirituais, e o que isso indica? Que Paulo, não é que Paulo não esteja falando de dons, porque o texto claramente vai mostrar isso, mas que ele está se referindo àqueles que de certa forma se colocavam de maneira soberba. Eles eram de casta superior, espirituais. E é nessa igreja que tinham os supostos espirituais, que uns diziam que eram de Apolo, outro de Cefas, outro de Pedro, outro de Paulo, outros de Cristo, né? Que é exatamente o que Paulo condena, a falta de unidade. Então veja só, em nome da espiritualidade, não havia unidade. Exemplo da história da igreja, do mesmo problema. Quem estudou a história da igreja se lembra da controvérsia donatista. Controvérsia donatista, período de Agostinho, é um exemplo de pessoas que estavam tão zelosas por uma igreja pura que acabaram se afastando da igreja cristã e criando uma outra igreja. Não é? A controvérsia donatista, só para lembrá-los, tem como contexto, tem outros exemplos também nessa época, mas como contexto, o fato de ter havido perseguições em tempos passados, antes da era de Constantino, e muitos, durante a perseguição, muitos líderes inclusive, chegaram a negar a fé, por causa da intensidade da perseguição, muito próxima do período de Constantino. Então, depois que veio a paz sobre o Império Romano e que as pessoas tiveram mais tranquilidade, elas voltaram à igreja, mas muitos voltaram desacreditados. As pessoas começaram a perguntar assim, peraí, não foi você que negou a fé quando a coisa apertou lá atrás? E agora você quer ser líder da igreja? Líder da comunhão dos líderes calvinistas? Que moral que você tem? Então, os donatistas, eles eram muito zelosos por uma igreja pura e acabaram produzindo facção, divisão, e saíram. Agostinho foi um dos que confrontou os donatistas diante dessa postura. Mas o outro oposto também acontece. Gente que se esforça em prol da unidade, que parece sempre prejudicar a pureza. Um exemplo bíblico, Apocalipse 2:20, fala de uma igreja que não tinha tinha a igreja de Tiatira, olha só, 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, tolerares.
No verso 19 fala: conheça as tuas obras, o teu amor, tua fé, o teu serviço, tua perseverança, tuas últimas obras mais numerosas. Quer dizer, não era uma igreja sem qualidades. Era uma igreja com amor. Conheça o teu amor. Uma igreja amorosa, mas que tolerava uma mulher que conduzia não só ao falso ensino, mas à imoralidade. Essa ideia de tolerar é bem típica de quem é zeloso por unidade. E que em nome da unidade, às vezes, sacrifica a pureza. Um exemplo da história da igreja é o movimento ecumênico do século XX. Quem estuda história sabe que uma das coisas que mais se falou na virada do século, à medida que o mundo ia ficando cada vez menor, mais globalizado, né? E que agora as viagens missionárias do século XIX estavam ligando países de vários lugares, né? E aí guerras mundiais, depois instituições como o Conselho Mundial de Igrejas, que começou em 1948, a ONU, 1948 também. O mundo estava ficando cada vez mais globalizado. O que mais se falava era sobre ecumenismo. Mas muitas vezes era uma junção de pessoas que não tinham muitas coisas em comum. Unidade sacrificando pureza. Por que eu estou levantando esses exemplos? Porque Jesus ora por ambas as virtudes. E se ele ora por ambas as virtudes, deve haver um jeito de mantê-las em equilíbrio. Certamente não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria exemplos bíblicos e da história em que um é enfatizado em detrimento do outro. Mas quando em João 17, Jesus fala assim, a segunda parte do verso 11 fala: Pai Santo, guarda-os em meu nome que me deste, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Na mesma frase, guarda-os em teu nome, para que sejam um. Então ele está falando de guardar a pureza, nessa santidade, para que sejam um, unidade. Se ele na mesma frase coloca as duas qualidades, tem que haver um jeito de ter unidade e pureza no mesmo corpo. Mas vamos agora cair na real um pouquinho. Eu quero que vocês pensem comigo sobre isso. Os pedidos de Cristo parecem não bater com a experiência de divisão, constante facção na igreja atual. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é comum a gente ouvir católicos criticando os protestantes por causa do seu denominacionalismo. Dizendo assim: vocês são tudo divisionistas. É só discordar de alguém, o que você faz? Sai e abre outra igreja. Esse espírito se tornou cada vez mais comum, principalmente no século XX, principalmente com o advento de igrejas que não são históricas, e que então não tinham qualquer vínculo com raízes históricas. As pessoas saíam, começavam um novo trabalho. Esse espírito divisionista tem sido um testemunho negativo para muitas pessoas. Eu não estou aqui concordando com o argumento católico, tá? A verdade é que a Igreja Católica é organizacionalmente una, mas repleta de facções. Ela não é exemplo de unidade do jeito que Jesus Cristo coloca. Porém, eu também não quero fechar os olhos para dizer: não, isso não é um problema no nosso meio. Por quê? Se a gente for... Olha só, vocês estão tentando um esforço aqui que tem, sem desprezar vocês, o que eu vou falar agora, tá? Que tem só um punhado de pastores e líderes, que é uma coisa tão difícil de fazer. Porque a verdade é que a maioria de nós vem de contextos divisionistas, facciosos. Então eu não estou desencorajando o que vocês estão fazendo, pelo contrário, eu estou encorajando vocês, mas mostrando que a realidade é que isso não é comum. Infelizmente, isso não é comum. Então, se nossa experiência tem visto muitas igrejas que destacam uma ou outra, a gente tem que começar a entender o que está de errado nisso. Eu tenho percebido que algumas igrejas são mais legalistas, outras são mais antinomistas, é o oposto do legalismo. O legalismo é aquele que se prende à lei de tal forma a colocar estipulações, às vezes de forma exagerada. Lembra que Jesus falava ensinando mandamentos de homens, né? E o antinomista é aquele que é avesso à lei, ele se porta de uma outra forma. Essas são designações que não são só para a gente relacionar a história. Nós temos que aprender como isso tem lição para os nossos dias, e eu acho que tem. Algumas igrejas que pendem mais para o legalismo, para o tradicionalismo, elas costumam mostrar-se muito mais zelosas para com pureza, mas em detrimento da unidade, né? Elas são mais...
Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e muitas vezes não conseguem promover unidade. A defesa é fácil. Nós somos fiéis ao Senhor. Mas fiéis ao Senhor significa fiéis às suas regras ou fiéis ao seu amor? Só estou questionando. Ser fiel ao Senhor não é fiel a todos os seus atributos? Não só a sua santidade, mas ao seu amor também. À sua misericórdia, à sua paciência. Isso seria ser, de fato, reflexo do Senhor. Aí tem o outro lado. Aqueles que dizem, não, nós somos gente que ama. É o antinomista. Nós gostamos de agregar as pessoas, nós gostamos de tratar delas, não fazemos como vocês, que chutam os próprios soldados, que não tratam dos soldados feridos. Já ouviu essa ilustração? A igreja é o único exército que deixa os soldados feridos para trás. Nós não somos assim. Nós gostamos de agregar, de nunca espalhar. São normalmente pessoas inclusivistas que, em nome do amor, detestam regras, tanto morais quanto doutrinárias. Pregam unidade, mas em detrimento da pureza. Então, com essa introdução, o que eu estou querendo colocar? Infelizmente, parece que as duas qualidades pelas quais Jesus orou foram irmãs separadas na maternidade. Nasceram gêmeas, eram para viver juntas, mas na prática foram viver em lares diferentes. Tem igreja que cuida da irmãzinha pureza e tem umas que cuidam da irmãzinha unidade. Parece que elas não andam juntas nas mesmas igrejas. Aí eu levanto uma pergunta e quero ouvir de vocês. Estou tentando mostrar que a realidade ela não é tão bonita quanto às vezes a gente lê nas Escrituras, né? O Senhor Jesus ora, que sejam um. Minha pergunta é, será que os pedidos de Jesus foram atendidos? É uma pergunta importante. Será que foram atendidos? O que o irmão acha? Acho que não. O que os irmãos acham? Eu vou começar dizendo o seguinte. Se não foram, então tem um problema. Então a intercessão de Jesus é ineficaz. Porque ele pediu ao Pai que desse unidade e pureza à igreja. Se não foram atendidos, então a oração de Jesus é ineficaz. Lembra que o Romanos 8 fala assim, é Cristo Jesus quem nos justifica, ou antes, quem intercede por nós. Quer dizer, o fato da gente não temer, quem os condenará? O texto de Romanos 8 fala, quem os condenará? É Cristo Jesus quem justifica e que intercede por nós, está à direita do Pai, intercede por nós. A ideia é de que Ele é eficaz na sua intercessão, porém a experiência passa a impressão que não. Minha primeira resposta então é, se não, então nós temos um problema com a intercessão do nosso Salvador. Se a gente dizer sim, então como é que a gente explica tanto divisionismo, tanta facção? Lembra, nós somos uma comunhão, nós estamos aqui numa comunhão de líderes calvinistas. Se a gente fosse arminiano, seria fácil responder essa pergunta. Porque não depende de Deus, né? Seria uma resposta fácil. Isso é culpa dos homens, né? Deus só dá a orientação, são os homens que fazem isso. Mas a gente não crê assim. Eu espero que vocês não creem assim. Creiam assim. Se vocês não creem assim, então a gente tem que tentar entender o que Jesus pediu e se foi atendido, como é que foi atendido. Então eu pergunto para vocês, e agora eu quero que vocês digam. Se alguém crê que foi atendido, como? Explica. Eu disse, já estou ajudando, disse que é complicado a gente dizer que não foi. Se a gente diz que não foi, a gente está maculando a obra intercessória do Salvador. Mas se foi, como é que a gente explica? Eu entendo que no primeiro momento, ele vai falar sobre princípios, vai falar sobre doutrina, aí a partir do capítulo 4, ele começa a aplicar, né? E a aplicação que ele vai fazer no versículo
Certo. E a gente percebe ali que já existe unidade, no sentido que é o Espírito Santo que promove essa unidade do corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele nos conclama a preservar essa unidade, não criá-la, mas preservá-la, certo? Então, eu acho que tem a ver com o que o irmão colocou, em relação a essa parte processual da salvação, santificação, tem um sinergismo. Certo. Eu creio que foi também, mas quando eu comecei a me deparar com esse assunto, a pergunta é: como é que eu explico isso? Porque se o nosso Salvador orou para que nós fôssemos guardados do mal e para que nós fôssemos unidos como Ele e o Pai são um, olha que é uma comparação bem forte, né? Como é que é isso? Em que sentido isso foi atendido? Então, eu vou dar uma resposta que eu não acho boa, para depois caminhar para uma outra que talvez seja mais... Uma resposta muito comum entre as pessoas dizer: pastor, desculpa, o senhor está confundindo as coisas. Essa unidade, essa divisão que o senhor está falando, estou imaginando alguém contestando a minha palavra. Essa unidade que o senhor está falando, ela, ou melhor, esse divisionismo, isso aí é da igreja visível. A igreja visível é divisionista mesmo, mas a igreja invisível é una. É bonita essa resposta. Ela só tem um problema. Na oração de Jesus, ele ora para que essa unidade seja vista pelo mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ela não pode ser uma unidade invisível, porque a igreja invisível, como diz o termo, de acordo com a teologia, ela é invisível aos nossos olhos. Ela não é detectada por nós. Ela só é visível ao Senhor Deus. Ela é invisível aos olhos humanos. Então a resposta de que ela é presente na igreja invisível não cola de acordo com o texto, porque essa unidade precisa ser visível. Então, crendo que se alguém pedir de acordo com a vontade de Deus é atendido, e o Salvador conhecia a vontade do seu Pai e foi atendido, então nós vamos conversar um pouco sobre, possivelmente, como é que ele foi atendido, e eu creio que essa é a maneira de enxergar esse assunto. Então vamos lá. Eu gostaria de falar sobre tanto unidade quanto pureza, tendo um aspecto já existente e um aspecto ainda não existente. Isto é, não posso falar só do aspecto futuro dele. Eu preciso falar do aspecto presente, porque na oração Jesus coloca os apóstolos, depois ora por aqueles que ainda viriam, né? Ele ora por aqueles que estavam ali, pois não só por estes, mas por aqueles que ainda crerão. Então ele ora tanto para a geração presente quanto pela geração futura. E então eu não julgo que seja correto a gente entender que o cumprimento dessas coisas é apenas futuro. Ele precisa ser tanto presente quanto futuro. Então eu queria começar explicando aspecto de santidade. Isso é um exemplo que eu acho que ajuda. Na Escritura, santidade tanto é uma coisa presente quanto futura. Vamos falar da pureza primeiro, depois a gente falar da unidade. Que eu acho que da pureza a gente está mais acostumado, da santificação a gente está mais acostumado a tratar dela. A gente não trata tanto da unidade nesses moldes. Mas você pergunta para um cristão na sua igreja: meu irmão, você é santo? Ô pastor, ninguém é santo, pastor. O que ele está acostumado a pensar? Santo significa sem pecado. Ou uma linguagem católica. Ele está parcialmente certo. Ele não está totalmente certo, porque a Bíblia usa santo num outro aspecto. O começo da carta de Paulo aos Coríntios é aos santos em Corinto. Você começa a ler a carta e você fala: não é possível, esse pessoal não era santo. Porque santidade, em alguns textos do Novo Testamento, tem a ver com a posição em que você está. Você foi separado como povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a gente, quando estuda teologia, a gente fala sobre santificação como posição e santificação como processo. Você é santo e foi chamado para ser santo. Tem um aspecto tanto presente quanto futuro do mesmo. Mesma coisa sobre unidade. Mencionando o texto de Efésios que você falou. Efésios fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Efésios 4:3. Então, esforçar por preservar uma unidade.
Paulo afirma que ela existe. Mas, curiosamente, ela ainda tem que acontecer. Quer ver? Abre em Efésios 4. Efésios 4. Olha só. 4:3 fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí depois vem os 4 versos falando: há somente um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então fala um o tempo todo. Aí o texto continua, e olha o que diz lá no verso 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que curioso. Preservamos a unidade, mas Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos à unidade. Então ela fala de unidade como já existente e de unidade como ainda por acontecer. Nós preservamos, nos esforçamos e somos diligentes no preservar a unidade do Espírito, mas essa unidade ainda tem um aspecto futuro a se cumprir. A gente sabe, a Bíblia tem vários exemplos de analogias de unidade, né? Fala de corpo, fala de ramos de uma videira, ovelhas de um rebanho, pedras de um edifício. São todas analogias para falar da unidade da igreja. Mas é interessante a gente olhar para Efésios e ver essa coisa da unidade já existe, da unidade que ainda não existe. Essa é a tensão na qual a gente vive, né? Quando eu ensino meus alunos nos seminários onde eu tenho o privilégio de ensinar, eu pergunto para eles assim: você já tem a vida eterna? Fala, já, pastor. Aí eu pergunto, por que você morre então? Curioso isso. Nós já temos a vida eterna, mas ainda estamos sujeitos à morte. Você já é filho de Deus? Graças a Deus, pastor. Mas Romanos 8:23 fala que nós aguardamos a adoção de filhos. Você é, mas ainda será. Você tem, mas ainda terá em plenitude. A igreja já é unida, mas ainda será unida. Ela já é pura, mas ainda será pura. Então, esse é um aspecto que a gente precisa ponderar sobre ele. Por quê? Quando eu falo, e falei no começo sobre essas divisões, unidade parece um objeto de fé, e é mesmo. Um teólogo bem conhecido no meio reformado, Herman Bavinck, que fala que a unidade da igreja é um objeto de fé. Você não olha e fala assim, que bênção, todo mundo unido, não. Fala, Senhor, eu creio que existe unidade do Espírito, mas não parece. Eu creio que o Senhor diz na sua palavra, mas às vezes eu olho para os irmãos e não parece. Por conta de ser tão mal caracterizado. Eu acho muito belo, eu vou dar só um exemplo dessa unidade. Eu queria ler, já que estamos em Efésios, ler com vocês versos 8 a 10. Acho isso fantástico, amo esse texto. Efésios 3, 8 a 10 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora olha o verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que interessante. Deus, eu acho esse texto tremendo porque Deus vai usar a igreja para dar uma lição aos principados e potestades. É um texto forte, muito importante. Deus consegue dar lição aos principados e potestades usando a igreja. O que ele está querendo dizer aqui? Deus mostra aos seus inimigos que a junção de gentios e judeus, como herdeiros das mesmas promessas, funciona. Lembra que no capítulo 2 ele fala que Jesus quebrou a barreira de separação entre judeu e gentio, não é? E ele os fez um só povo. E ele fez isso através da loucura da pregação. E quem é que ele juntou? Lá em 1 Coríntios fala que não foram muitos de vós nobres de nascimento, nem muitos sábios e entendidos, nem muitos de berço esplêndido, vamos colocar assim, mas os que não são, Deus escolheu os que não são nada para envergonhar os que são alguma coisa, os desprezados para envergonhar os que são orgulhosos. A ideia é que Cristo escolheu um time de pernas de pau, e ele resolveu dar uma aula de futebol. O que eu quero que você entenda
é como o nosso Deus trabalha exatamente contrário aos moldes deste mundo. Se a gente quer dar uma aula para alguém, a gente chama o melhor da área. Nós temos uma conferência acontecendo essa semana na nossa igreja e nós temos o grande... A gente está acostumado a pensar assim. Nós temos vamos fazer um evento para negócios e vamos chamar o grande homem de sucesso. Deus é o único que consegue dar aula com perna de pau. Por quê? Porque ao fazer isso, ele engrandece a glória do técnico. Ele torna evidente a glória do maestro. Para que não vos glorie. É o texto lá de 1 Coríntios que fala: não foram chamados muitos de vós de nobre nascimento, muitos entendidos. Aí fala no finalzinho: para que a glória seja do Senhor, para que Deus se mostrasse sábio. O meu ponto ao ler esse texto é que falar de unidade no contexto de Efésios é uma aula de Deus para principados e potestades. Para mostrar o que? De acordo com o verso 10, a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem formas que nós não conhecemos. É múltipla. A maneira como ele trabalha é tão espetacular que ele consegue fazer coisas que nós não estamos acostumados a pensar. Tanto é que quando Paulo fala lá em Romanos 11 sobre rejeição dos judeus, aí veio a plenitude dos gentios, depois Israel, ele começa a falar de judeus e gentios, chega no finalzinho, ele está vendo toda a maravilha e a orquestração de Deus, de toda a história, ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quer dizer, ele percebeu a multiforme sabedoria de Deus. Ele entendeu a multiforme sabedoria de Deus. À medida que ele ia escrevendo e o Espírito de Deus ia orientando o que ele estava ensinando à igreja de Roma, ele parou uma hora e ele resolveu cantar. Ele resolveu louvar a Deus. Ele ficou tão estupefato com a maneira como Deus estava conduzindo a história da redenção, que ele parou e falou: ó Deus, quem é que foi o seu conselheiro? Quem é que foi aquele que conheceu a mente do Senhor? Ele está estupefato diante da obra da unidade da igreja, de Deus na unidade da igreja. Eu quero voltar para o texto de João para a gente fazer algumas colocações e terminar e abrir para alguma pergunta, se vocês quiserem. Meu ponto é dizer o seguinte: outros textos falam dessa unidade existente, mas ainda não. É o já e o ainda não. Há um aspecto em que nós já somos participantes dessa unidade do Espírito, mas nós trabalhamos rumo ou para chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento, como diz lá o verso 13 de Efésios 4. Então, vamos olhar para João 17 e ver como é que Jesus mostra na sua oração algumas características dessa unidade para a gente guardar, levar para casa e pensar sobre ela. Primeiro, tem que começar com uma coisa difícil, mas importante da gente explicar. Ele usa a unidade dele com o Pai como sendo não só um exemplo para a unidade da igreja, mas a base da unidade da igreja. Veja verso 21. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Em outras palavras, que quando eles estiverem em nós, eles sejam unidos entre eles. Então, em nós significa que Deus é a base, e a unidade de Deus é a base da unidade dos crentes. Não é só um exemplo para a gente seguir. Lembra, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de seguirmos o exemplo de Cristo, de Deus. A Bíblia tem textos assim, exorta-nos a imitarmos a Cristo, mas nós temos que entender que essa não é uma obra nossa, separada de Deus. Deus fez e trouxe uma bela aula, agora vai tu e faz o mesmo, Deus é quem opera essas coisas, é quem trabalha essas coisas em nós. Então a unidade dele é a base da nossa. Mas aí a pergunta que é a primeira que tem que vir da cabeça de quem já estudou teologia: dá para ser unido como o Pai e o Filho são unidos? Dá ou não dá? Não.
Então Jesus não sabia orar, porque ele disse que assim como o Pai e o Filho são um, que nós sejamos também. Sabe por que eu estou dizendo isso? O pastor Clayton pensou num aspecto que é normal de pensar, que é o seguinte: o Pai e o Filho, ontologicamente, são um, né? A Trindade excelsa, as pessoas são um de um jeito que nenhum outro ser pode ser. Só que se o texto está falando do aspecto ontológico, que é o ser de Deus, como ele é um na Trindade, Pai, Filho e Espírito são na Trindade, então é impossível. Deus está pedindo algo que nem na glória será cumprido, porque nunca nós seremos unidos, o ser, do mesmo jeito que Pai, Filho e Espírito são. Mas se Cristo usa isso não só como modelo, mas como a base, é melhor a gente entender em que sentido é possível nós refletirmos a unidade do Pai e do Filho. E aqui que vem a chave do texto. Eu creio que a unidade da qual o texto está falando não é uma unidade do ser triuno, mas da operação da Trindade, do trabalho da Trindade. Tem a ver com o que a gente chama em teologia de trindade econômica. É na economia, é no trabalho, é na função, é na operação da Trindade que eles se mostram um de propósito. E eu vou dizer por que essa é a ideia do texto. Olha versos, eu vou ler com vocês, João 17, verso 4, 6, 12. Olha só, verso 4 fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Isto é, o Senhor me deu uma tarefa para fazer e eu fiz. Verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Quer dizer, eu fiz um trabalho, o Senhor me deu e eu os protegi, e nenhum se perdeu. A ideia do texto todinho, quando Jesus está conversando com o Pai, é daquilo que ele faz em conformidade com os propósitos redentores do Pai. Então, Pai e Filho aqui estão sendo retratados como um, não na sua essência, mas no seu propósito redentor. Então, como é que a igreja reflete a unidade de Pai e Filho, se estão unidas no mesmo propósito redentor? Isso aqui que a gente precisa guardar. Unidas no mesmo propósito redentor. Então, eu quero destacar o verso 20, que fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esse por intermédio da sua palavra mostra que o que Deus quer, ele convocou um povo para trabalhar em prol da mesma redenção, e o instrumento para se atingir essa unidade é o testemunho da igreja, por intermédio da sua palavra, tá? É todas as vezes em que nós anunciamos a mesma redenção, o mesmo evangelho, nós somos unidos de forma surpreendente. Meu ponto que quero dizer, primeiro aqui, antes de fechar, é que o que Jesus está pedindo é que nós sejamos unidos de propósito. Lembra, a Escritura fala isso várias vezes: pensem concordemente no Senhor. Rogo que vocês sejam unidos de alma, unidos de propósito. A ideia é que nós trabalhemos em prol da mesma redenção, em prol do mesmo Salvador, da mesma salvação. E quando nós fazemos isso, nós mostramos uma unidade parecida com a unidade do Pai e do Filho. Eu quero pausar um pouquinho aqui para fazer uma aplicação que tem a ver conosco. Se vocês testemunham da mesma salvação em Cristo Jesus, se vocês pregam a mesma salvação em Cristo Jesus, é a primeira evidência de que Deus os fez um. E todas as vezes que vocês anunciam as glórias desse Salvador por intermédio da sua palavra, Deus os faz um. É isso que permite com que pessoas que, mesmo de outras denominações, se juntem debaixo de uma mesma bandeira, porque pregam a mesma redenção. E quando eu falo da mesma redenção, eu estou sendo criterioso em dizer assim: nós não estamos interessados em só colocar o nome de Cristo, porque só o nome de Cristo, infelizmente, não resolve. Há muitos ditos cristãos que não conhecem e não ensinam como Cristo ensina, mas a importância de anunciar a mesma redenção. E eu queria fechar falando de duas coisas que o texto dá que nos garante, olha só,
que nos garante que essa unidade não vai embora, que ela será consumada. Duas coisas no texto que eu acho fantásticas. A primeira delas está no verso 23. Na verdade, as duas delas estão no verso 23. Olha lá. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Primeira coisa é que o testemunho da unidade da igreja confirma ao mundo que tu me enviaste, para que o mundo veja que tu me enviaste. Em outras palavras, a identidade de mediador de Jesus Cristo, ela está em jogo aqui. Jesus falou que ao ver a unidade da igreja, as pessoas veriam que Jesus é vindo de Deus. Que as pessoas entenderiam e creriam que esse Jesus que se prega é enviado do céu. Então, é muito forte a gente pensar que Deus coloca na igreja a responsabilidade de testemunhar e testificar ao mundo e provar para o mundo, através da sua unidade, que tu me enviaste. Se fôssemos nós os conselheiros do Salvador, eu acho que a gente diria algo parecido com Pedro: Senhor, não faz isso. Fala assim, não, Senhor. Se nós pudéssemos aconselhar Pedro, a gente diria assim: não faz isso, isso não é bom, não, seja mais cauteloso, Senhor. Mas ele disse que vai fazer isso, que ele vai colocar a sua identidade de mediador. E se isso está em jogo, então eu creio que isso é forte o suficiente para a gente dizer, então vai acontecer, porque Jesus Cristo não vai deixar de ser testemunhado às pessoas, né? Ele não vai deixar de ser visto por aqueles a quem Ele quer salvar, que Ele é enviado do Pai. Segunda coisa que está no texto, é que fala que nós fazemos parte do amor intertrinitário. Verso 23 falou, para que o mundo conheça que os amaste, como também amaste a mim. Que os amaste, como amaste a mim. Em outras palavras, a postura da igreja, a unidade da igreja, a pureza da igreja, dão testemunho de que Deus os amou. E aqui vem um aspecto muito precioso, né? Nós sermos evidência. Eu ouvi uma vez do pastor John MacArthur, eu estava falando com o pastor Clayton, com outros, sobre a época que o pastor John MacArthur veio na Conferência Fiel em 95, foi a primeira vez que eu fui à Conferência Fiel. E ele falou sobre um texto um dia que me marcou. Ele citou Tito 1:2, que fala assim, que fala da vida eterna que foi prometida antes dos tempos eternos. A vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos. Aí ele fez uma pergunta excelente, ele falou assim, prometida a quem? Você estava lá? Não. Se não estava lá, só pode ter sido uma promessa intertrinitária. O Pai prometeu ao Filho. Agora atenção, se a sua unidade comigo é o instrumento que Deus quer usar para mostrar esse amor eterno, eu te garanto que ela nunca vai deixar de existir. Se Deus quer usar esse instrumento para mostrar o amor intertrinitário dele e o fato de prometer a redenção a nós antes dos tempos eternos, eu tenho certeza que ele não vai deixar de acontecer. Então, eu queria terminar com algumas colocações. E aí a gente pode conversar se vocês acharem prudente. É o seguinte, Jesus ora por alguma coisa que não parece evidente a nós, foi o que a gente falou no começo. Mas a Bíblia fala que ela já existe. Fala que nós já somos santos. Fala que nós já temos a unidade do Espírito. Então o que a gente experimenta hoje? Em parte, nós experimentamos o fato de não sermos aperfeiçoados nessa unidade. Aperfeiçoados nessa santidade, né? Por isso que é uma realidade ao mesmo tempo que presente, futura. Tem um aspecto em que ela já acontece, mas tem um aspecto em que ela ainda não acontece, que ela vai acontecer. Agora, o que é mais precioso é falar que o ainda não é talvez não, é só ainda não, mas com certeza sim. Ainda não, mas com certeza sim. Por quê? Porque ela é instrumento de um testemunho fantástico da obra mediatória de Cristo e do amor do Pai para conosco e para com o seu Filho. Então,
Deus está colocando um time muito perna de pau no campo, porque Ele tem certeza que Ele consegue orquestrar esse time para chegar nos propósitos dEle. Isso é uma coisa sem tamanho e tem que ser motivo da nossa reflexão. Como é que Deus consegue produzir a redenção que Ele quer numa cidade através de tantas igrejas com falhas? Isso é uma coisa para a gente pensar, não só das outras igrejas, pense da sua. Pense na falta de líderes maduros que porventura você esteja presenciando na sua igreja. Pense nos problemas que acontecem na sua igreja. Você fala, Senhor, tenho orado ao Senhor, parece que não vai embora. Pense nos tropeços que a gente presencia. Tudo isso, Deus não impede que nós sejamos a comunhão dos santos. Essa era a expressão favorita dos reformadores para falar da igreja. A igreja é a comunhão dos santos. Sabe por que eu gosto desse termo? Porque ele une as duas qualidades que a gente falou. Comunhão dos santos. Unidade e pureza. É a comunhão dos santos. É exatamente isso. A igreja é a comunhão dos santos. É uma comunhão perfeita? É uma santidade perfeita? Mas ela é certa. E ela vai acontecer. Agora, a minha palavra de encorajamento a vocês é: isto não significa que a gente fala assim, que bom, Senhor. Porque santidade não é algo no qual Deus fala que Ele opera sem a nossa participação. Santidade é algo que Ele opera com a nossa participação. Tanto é que Ele exorta várias vezes, sede santos, como eu sou santo. Ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. Mas, Ele diz, pois Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar. Deus efetua em vocês. Então, Deus efetua sim, mas você não pode esquecer do texto anterior. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A gente tem que exortar, não só as igrejas, mas uns aos outros, para que nós sejamos praticantes de pureza e de unidade. Se há gente entre vocês, entre nós, conhecidos nossos, que tem lutado contra essas duas virtudes, nós temos todo o dever de exortar esse irmão, essa irmã. Todo o dever de exortar uns aos outros, quando nós somos facciosos. Talvez em nome da unidade, mate a pureza, ou em nome da pureza, mate a unidade. Nós não podemos fazer isso. O Salvador não orou só por uma das qualidades, ele orou pelas duas. Eu gostaria que vocês fossem uma comunhão que tivesse isso em mente. Minha palavra nessa manhã é: o que a comunhão de líderes calvinistas tem que procurar? Tem que procurar pureza, não só de vida, mas doutrinária, tá bom? A minha reflexão era apenas para instigar vocês a pensar na prática da unidade e da pureza na vida da igreja.